meu nome é Carol e hoje vamos falar sobre ansiedade e leituras leves. Então já vai deixando a sua curtida, inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal e aproveita e já ativa o sininho para receber as atualizações de quando saírem os vídeos novos. Já me desculpa pelo barulho, porque esse horário a quantidade de carros ela é um pouquinho maior. Eu devia ter gravado mais cedo, mas dá pra ver que não tem muita luz natural, né? Eu tô aqui com a luz artificial, mas é que não deu pra gravar mais cedo, né? Então, eu tive essa ideia já tem um tempo, mas eu não pude gravar antes. Mas é um negócio que vem acontecendo com muita gente. E comigo também. Com essa coisa toda de pandemia, quarentena e tal, as pessoas têm ficado mais ansiosas. E com isso, tá todo mundo reclamando que não tá conseguindo ler, né? Todo mundo achava que com a quarentena, nossa, eu vou aproveitar o tempo que eu vou ficar, o tempo que eu vou ficar mais em casa e tal, vou ler bastante. E tá acontecendo exatamente o contrário, tá lendo menos do que lia antes, ou então não tá lendo nada. E isso se deve muito à ansiedade que a gente está vivendo, né? Porque não tá sendo um período nada fácil, mudou completamente o jeito da gente viver. E assim, eu não sei se eu posso dar muitas dicas, né? Porque eu não saio muito de casa, mas eu também tô sendo afetada, porque, né, é um período muito difícil, é um período sem precedentes na história da humanidade. Aliás, tem precedentes, mas nada do que a gente consiga se lembrar, né? Peste negra, a gente não consegue comparar. Mas enfim, eu tenho algumas dicas, né? Primeiro para diminuir um pouco a ansiedade e depois para tentar voltar a ler, né? Ou pelo menos sair de alguma ressaca literária, alguma coisa assim. Primeiro vamos tentar trabalhar um pouco essa ansiedade, né? Foi o que tudo que eu vou falar foi baseado no que eu fiz, tá? Porque eu, ao contrário de muita gente, eu tô lendo mais do que eu lia antes. Mas tudo que eu vou falar aqui é baseado em experiência própria, tá? E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários coisas que estão acontecendo com vocês com relação a isso. Se vocês fizeram alguma coisa que melhorou ou que piorou nesse período. Bom, com relação à ansiedade, o que eu fiz? Eu diminuí, assim que começou esse período todo, essa pandemia e tal, eu tava consumindo muitas notícias acerca do que tá acontecendo. E isso foi um grande desencadeador de ansiedade pra mim. Eu tava tendo até dificuldade de dormir. E aí o que eu fiz? Eu parei de ler notícias e defini alguns períodos que eu pudesse ler, tipo, vou dar uma olhada no jornal de meio-dia, sabe? Primeiro porque eu evito de olhar o jornal da noite pra não atrapalhar meu sono, porque qualquer coisa... Eu já tenho tendência à insônia, né? Tudo atrapalha meu sono. Eu tenho que me recolher muito cedo pra eu tenho que me recolher muito cedo pra não ter problemas pra dormir. E se eu assistir alguma coisa que seja extremamente estressante, vai atrapalhar meu sono. Então eu deixo para assistir no jornal do meio-dia, por exemplo, e não assisto muita coisa, sabe? Eu vou lá, me atualizo no que tem que me atualizar, pronto, acabou. Com relação às redes sociais, eu diminuí demais o uso das minhas redes sociais. Eu uso assim para conversar com os meus amigos, porque isso... E eu falei com eles que eu não ia ficar falando sobre coisas ruins, não ia aceitar falar sobre fake news, né? Porque é uma coisa que quando alguém chega com fake news, eu vou lá. Aliás, isso já mudou drasticamente, né? Porque quando alguém chegava com fake news em grupos de amigos meus, eu já não faço parte de muitos grupos, prontamente eu já ia lá, via o que tinha sobre essa fake news, chegava... E eu, às vezes, sou meio seca nesse ponto e às vezes acabo até soando grossa. Eu peço desculpas, falo, olha, não quero ser grossa, mas isso aqui tá errado. Justamente por isso, isso e isso. Aí falo lá, isso aqui é fake news e tal, pronto, acabou. Eu fiz tanto isso que acabou que, pelo menos naquele grupo, eu sei que isso não entra mais. Ninguém toca no assunto.
E acabou que nesses nossos grupos de amigos, a gente só fala de coisas leves. Foi o que eu pedi, foi o que os nossos amigos pediram. Vamos deixar esse período para falar sobre nossa amizade, sobre as nossas coisas, vamos falar sobre coisas legais, né? Porque tá todo mundo falando de coisa tão ruim o tempo todo, né? E tá todo mundo entrando em depressão, ficar em casa o tempo todo não ajuda em nada, a gente não tá pegando sol. Sabia que pegar sol é comprovadamente bom para combater a depressão? Pois é, a gente já não tá pegando sol, não tá pegando vitamina D, isso piora um quadro de depressão e ansiedade. Então foi uma coisa que eu fiz. Diminuir os usos das redes sociais, Instagram, essas coisas, você ficar horas ali no celular. Primeiro, um tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa melhor, você fica muito tempo no celular, muito tempo no Twitter, muito tempo no Facebook. São coisas que você que fica vendo, né? Você poderia estar lendo, por exemplo, né? Vamos mais na frente para ver o que você poderia estar lendo, mas assim, você acaba consumindo coisas que, na verdade, podem te fazer mal, entendeu? Muita gente acaba produzindo conteúdo que não faz bem pra gente, sabe? Então, diminua, deixe pra olhar 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, mas em intervalos separados, sabe? Não diminua as notificações. Eu sei que eu peço para colocar o sininho para receber as notificações, mas se você tiver com ansiedade no pico, muito alta, tire o sininho, sabe? Você não tem que ficar assistir na hora que chega o vídeo, tá? Deixe para assistir. Eu, por exemplo, assisto os vídeos do YouTube porque o conteúdo que eu produzo é o mesmo conteúdo que eu consumo. Eu consumo vários vídeos do YouTube. Eu consumo vídeos do BookTube também. Então eu deixo para assistir esses vídeos no café da manhã todos os dias. É o horário. Então eu assisto vídeos do dia anterior e vídeos do mesmo dia que saem de manhã. Esse é o horário que eu consumo esse conteúdo. Faça isso, deixe para assistir um horário à noite, ou quando você tá almoçando, sabe? Deixe um horário para fazer isso. Faça disso um hábito, alguma coisa assim. Você não tem... diminua as notificações do seu celular. O WhatsApp, por exemplo, tire as notificações dos grupos, sabe? Aquele barulhinho que fica te chamando a atenção toda hora, Nossa, isso deixa a sua ansiedade muito alta, entendeu? Você não precisa ficar olhando cada mensagem do grupo que chega. A não ser que você eleja um grupo que é mais importante, deixe barulhinho só para aquele grupo. E deixe os barulhinhos só para as mensagens que forem diretamente para você. E você também não precisa responder prontamente todas as mensagens que chegam, sabe? Eu tirei... Não aguento ficar olhando a pessoa, escrever se a pessoa já viu a minha mensagem ou não. Aquilo dá uma ansiedade enorme. Se eu vou ficar esperando para ver se a pessoa já viu minha mensagem ou não. Não, eu não sou obrigada a ver isso. Já tá lá no meu status que se a pessoa se ela tiver urgência, que ela me ligue. Entendeu? Porque eu não tô grudada no meu celular 24 horas por dia. Eu vou na cozinha, eu vou no banheiro, eu vou na sala, meu celular fica no meu quarto. Eu não vou com um celular para tudo quanto é canto. Entendeu? Então eu não posso ficar respondendo o celular o tempo todo. Esse tipo de coisa deixa a gente muito ansiosa, sabe? Então presta atenção, o celular tem que trabalhar para você e não você para o celular. Esse tipo de coisa, além de atrapalhar a sua vida, também atrapalha a sua leitura, obviamente, sabe? Então pense no que você tá fazendo, tá? Séries, assista séries, mas você também não é obrigado a maratonar séries. Não fique desesperado para assistir as séries mais famosas do momento, que você tem que assistir tudo. Então, até mesmo com relação aos livros que são hypados, você não tem que ler. Vai lá ver uma resenha e tal, você ficou afim, beleza, coloca lá na sua lista de desejados. Mas espera cair o preço, você não tem que ler para ontem. Você não é obrigado a fazer isso. Bote na sua cabeça que você não é obrigado a nada, a não ser trabalho, estudo, essas coisas.
mas você não é obrigado, principalmente com relação a lazer, ok? Então vamos lá para as leituras. Desde que começou essa pandemia, eu tô com uma ressaca literária seletiva. Eu gosto muito de ler livros de não ficção, mas é um gênero que eu não tô conseguindo ler. Os livros que eu tentei ler foram livros pontuais e foram livros que eu li devagar. Não foram leituras rápidas, por mais que o assunto me interessasse bastante, mas eu não consegui ler rápido. Foi um ou outro, sabe? Nossa, foi muito difícil. Eu tô tendo muita dificuldade de ler não ficção. E eu parei praticamente de ler aqueles livros com assuntos mais pesados, que eu lia muito. Eu me agarrei a romance de época, por exemplo. Esse mês vai sair, eu vou ter que dividir as minhas leituras do mês em duas partes. Uma parte vai ser só romance de época, de tanto romance de época que eu li. Mas assim, se tem uma dica que eu posso dar, faça leituras leves. Pense em ler. Tudo bem, tem gente que tá conseguindo ler sobre epidemia, tá conseguindo ler sobre imunologia, tá conseguindo ler sobre histórias das pandemias passadas, tá conseguindo ler ensaios. Ótimo! Para quem tá conseguindo ler, beleza. Mas para quem não tá conseguindo, paciência, tá? A dica que eu dou é: procure leituras leves, tá? Procure leituras curtas. Não se preocupe se você não conseguir ler um livro inteiro num mês. O importante é você conseguir terminar uma leitura. Nem que seja de um conto. Tá saindo bastante conto gratuitamente, ou pelo menos com um preço bem bacana, de e-books principalmente. Tá? Se você olhar na internet, tá cheio de contos. Não precisa ser de um livro inteiro. Leia contos, tá? Porque a sensação de você completar uma leitura, nem que seja de um conto, nossa, dá um alívio imenso. É muito boa, uma sensação de completude muito boa. Aí eu trouxe aqui uns exemplos do que você pode ler. Porque eu, por exemplo, eu aumentei a minha quantidade de leituras. Mas por quê? É como se eu estivesse fugindo da realidade. Eu confesso, é como se eu estivesse fugindo mesmo da realidade. Porque tá pesado. Para onde você vira, eu tirei das minhas redes sociais, porque eu uso muito o Twitter, eu tirei do Twitter as arrobas lá, os perfis de jornais, porque eu não queria ficar vendo as manchetes dos jornais. Eu deixei só das pessoas e das pessoas que não ficam falando de coisa ruim. Eu bloqueei palavras ruins também, que chamam coisas ruins o tempo todo. Eu bloqueei certas palavras porque eu não queria coisa sensacionalista na minha cara. Se eu quisesse, eu ia procurar, porque quando eu quiser me informar, eu sei onde procurar. Eu vou num jornal, alguma coisa assim. E eu fiz isso em prol da minha saúde. Saúde mental é um negócio muito caro, sabe? Porque para quem já teve problemas com isso, eu passei mais de um ano com crises de ansiedade muito fortes, sabe? De não conseguir sair de casa. Já sabe que isso custa muito. É muito difícil. Eu já tive depressão, então é muito complicado. Eu faço isso, eu prefiro entrar numa bolha do que passar por isso de novo. Então eu fiz esse negócio, eu tirei as notificações do meu celular. Eu fiz tudo isso, eu comecei a ter uma rotina de horários, porque rotina de horários também ajuda bastante você separar um horário para ler seus jornais, né? Ler suas notícias, separar um horário para acessar redes sociais, é o horário que eu pego o meu celular para olhar as coisinhas lá, separar um horário para ver os meus vídeos do YouTube, sabe? Porque, nossa, é muito bom você ver falarem sobre livros. E assim, eu deixo meu horário também para ler meus livros.
E outra coisa, eu deixo pra ler meus romances à noite, porque é o horário, esses romances, eles servem pra esvaziar a minha cabeça. À noite é o horário que eu preciso esvaziar a minha cabeça pra dormir bem. Então eu deixo esses romances cheios de clichês, porque clichê é um negócio que torna a leitura confortável, eu deixo pra ler tudo à noite. Leituras que são um pouco mais intensas, que deixam a gente com o coração palpitando, eu deixo pra ler de dia. Porque senão eu posso atravessar a noite lendo sem nem sentir. Eu faço de tudo pra não perder uma noite de sono, porque isso é muito importante. Mas vamos lá. Eu trouxe alguns livros aqui pra servir de exemplo. Eu não vou falar muito da sinopse deles. Eu vou deixar os links deles todos lá na descrição. Então é aquela história, né? Você vai lá nos links para saber mais sobre eles. Se você quiser algum deles, procura lá nesses links. Você vai ajudar muito o canal se você comprar por esses links. E eu agradeço pra caramba. Uma coisa que eu acho, como eu já disse, ler textos curtos, tá? Textos curtos ajuda bastante. Eu trouxe aqui o Comédias para Ler na Escola, Mais Comédias para Ler na Escola, do Luiz Fernando Veríssimo. Crônicas são textos bem curtos, que falam do dia a dia, do cotidiano. E esse aqui, você pode procurar crônicas em qualquer lugar, tá? Ele tem uma série desses livros, outro tipo de comédia. Eu tinha vários desses. Eu antes de vir pra cá, eu tive que me desfazer de vários livros, então essa série foi um desses que eu me desfiz. Eu tinha a série completa. Eu acho que eu só não tinha esse, que esse aqui é o mais recente, porque tinha o Comédias para Ler na Escola, esse aqui é o mais. E aí você lê uma crônica de vez em quando. Você não precisa ler o livro inteiro de uma vez, você vai lá ler um pouco, depois lê mês que vem. Você não precisa ler o livro todo em um mês. E crônicas é uma boa pedida para quem, né, não está acostumado, é uma boa conhecer. Aí tem esse Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Esse aqui é com 8 contos. São contos também muito interessantes, fala de imigração da Índia para o Brasil. E esse aqui é a edição da Tag, mas tem a edição para livraria. Também são contos muito interessantes. Esse aqui vai mais pro lado do humor. Esse aqui, ele não é de humor, mas são contos muito interessantes e eles te puxam, prendem você, tá? Aí tem esse aqui, Redemoinho Dia Quente, da Jari de Arraes. Eles se passam no interior do Ceará, são 30 contos, então você pode ler um por dia se te interessar. É bem curtinho também, são contos que também prendem a atenção. São contos, uns mais curtos que outros, uns mais legais que outros, mas eu basicamente gostei de todos. Aí, uma outra ideia são ler livros curtinhos, sabe? De menos de 200 páginas ou em torno de 200 páginas. Esse aqui é super curto. Do Walter Ugumãe, O Paraíso São os Outros, que são textos... Peraí. São textos falando como se fossem crianças falando do amor. E tem ilustrações dele, do Walter Ugumãe. São textos muito sensíveis, muito delicados, muito bonitinhos. Você pode ler um texto por dia, ou de vez em quando, também super indico. Aí, ó, uma grande indicação para quem curte ou para quem quer conhecer são os romances de época, que são romances bem melosos. Que aí eu peguei esse aqui, que é o Do Que Eu, da famosa Julia Quinn, que é o primeiro da série Os Bridgerton. Que esse aqui, ele também é bem curtinho, essa minha edição, ela é antiga. E, nossa, ele é bem tranquilo de ler, você pega numa sentada assim. Eu li num dia, mas lógico, a minha mãe, por exemplo, demorou um mês para ler, mas para ela foi uma leitura também bem fluida, bem tranquilinha. Ela adorou. Lógico, durante a série, tem uns mais legais que outros, mas eu peguei esse aqui só para exemplificar. Eu indico ler na sequência, mas você pode pegar qualquer um deles. Aí se você não tá afim
de ler um romance de época, tem um da Agatha Christie, que é o Morte no Nilo. Esse aqui, eu acho que é menos de 200 páginas. Deixa eu ver. Não, ele é um pouquinho mais. Mas é um suspense, só que um suspense mais leve, né? Como sempre, não dá pra adivinhar quem matou ou o final, mas é bem tranquilo. E é um livro curtinho também. E dá pra ir bem devagar também. É um livro que não é aquela coisa que te dá... deixa o teu coração palpitando. Não é aquela coisa frenética, porque a Agatha Christie, ela é uma escritora do início do século passado, então a velocidade de escrita dela é bem diferente, mas vale muito a pena ler, esse é um dos melhores livros dela. Daí tem os livros que são um pouco maiores, mas a escrita ela é bem fluida, então vale muito a pena ler. Eu peguei esse aqui, A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Kogan. É muito delicinho, eu tô lendo de novo, que eu pretendo fazer uma resenha pro canal. Eu adoro esse livro. Aliás, essa série da Arqueiro, Romances de Hoje, eu li a maioria já e são leituras muito delicinhas, são romances muito leves. Eu indico pra caramba. Esse aqui não tem 300 páginas, mas dá pra você ler devagarinho. Eu acho que você não vai ler devagarinho, você vai querer devorar o livro, mas enfim. Aí nós temos um clássico, que é o Persuasão, da Jane Austen. Esse livro parece grosso, só que primeiro, ele tem as páginas grossas e segundo, eu acho que ele é isso aqui, tá? Não, eu acho que ele é menos ainda. Eu acho que ele é isso aqui, porque ele tem 2 livros aqui dentro, 2 livros pequenos e um texto de apresentação. Ele não é um livro grande. Esse clássico aqui é muito bom, é o segundo livro que eu mais gosto da Jane Austen. É uma delícia essa leitura, é uma leitura muito fluida, como a maioria dos livros da Jane Austen. Eu também super indico, essa edição da Zahar é excelente. Aí nós vamos para as séries de livros, que é livros que você pode ler super espaçado. Os livros que eu tô falando aqui não são livros para serem concluídos em um mês. Você lê no seu tempo. É isso que você também tem que botar na sua cabeça. Leia no seu tempo. Você não é obrigado a ler num período de tempo curto. Outra coisa interessante. Se você estava acostumado a fazer uma TBR, uma lista de livros para ler, suspenda esse hábito. Não separe livros como eu costumo fazer, botar aquela pilha de livros, não. Tô com vontade? Vai lá e escolhe na hora, tá? Porque isso vai te deixar menos ansioso. Você tá com vontade, escolhe na hora. Fazer pilhas de livros vai deixar uma ansiedade mais aflorada ainda. Então, suspenda isso, não faça listas de leitura, não faça por enquanto. Enquanto você estiver ansioso, não estiver conseguindo ler, não faça listas de leitura. Faça quando você estiver ok já. Eu peguei aqui essa duologia da Guerra que Salvou Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, que são livros muito delicinhas de ler, sabe? Você chora, é bom que bota pra fora aquela agonia toda que a gente tem, mas é uma delícia, sabe? São histórias contadas do ponto de vista de uma criança. Lógico, se passa durante a Segunda Guerra, mas não fala quase da guerra, tá? Fala da experiência dessa menina passando por situações, o crescimento dela durante esse período, tá? E é muito lindo, é muito delicado, eu amei essa leitura, eu até fiz uma resenha do primeiro livro, eu só não fiz do segundo porque seria puro spoiler. Eu indico demais esses 2 livros, não dá pra ler o segundo sem ler o primeiro. Continuando, eu terminei a quadrilogia dos Rockesbys, né? Uma Dama Fora dos Padrões, Um Marido de Faz de Conta, Um Cavalheiro a Bordo e Uma Noiva Rebelde, que saiu agora. Eu amei essa série. Não dá pra... daria pra ler os livros fora de ordem, mas
você ia pegar muito spoiler, sabe? Não muito spoiler, mas é que cada livro vem com um gancho muito grande para o outro livro. Então eu acho que seria melhor ler eles na sequência. Mas são livros muito leves, são livros muito queridinhos. O primeiro eu acho que poderia ser melhor desenvolvido, mas também é uma delicinha. Mas os outros 3 são muito legais. É porque o primeiro é um desperdício de uma personagem super interessante, sabe? Mas a série toda é muito legal. E eu super indico. Julia Quinn é uma coisa muito leve. É sempre bom ler Julia Quinn. Aí vem a quadrilogia da Livraria dos Corações Solitários. Que começa com A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários. E esse novo, Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Eu fiz um vídeo desses 3 aqui, tá? Nossa, que leitura delicinha desses livros. Esse aqui eu ainda não li, mas já vai entrar na minha lista. Muito bons, tá? São leituras super fluidas, eu super indico fazer a leitura deles. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser legal também. O primeiro, eu só gosto menos, eu adoro ele, mas eu só gosto menos porque o personagem masculino é muito pentelho. Meu Deus, que personagem pentelho! Eu acho que, assim, eles fizeram isso de propósito, óbvio, mas ele é muito pentelho. Enfim, mas eu indico a série toda. Aí, se você não tá afim de ler romances melosos, tem a série O Clã das Freiras Assassinas, que é uma série baseada em eventos históricos, que ela tem umas licenças poéticas com relação a esses eventos históricos, por isso que eu não posso dizer que é uma ficção histórica, mas é um romance de aventura. Tem romance, né? Tem romances entre casais e é muito legal, eu adorei. Eu li essa série assim praticamente de uma vez, que tem Perdão Mortal, Divina Vingança e Amor Letal. Eu adorei essa série, eu achei muito legal. É uma aventura bem bacana. Esse aqui, o primeiro livro, eu demorei um pouco para engatar, mas depois que eu engatei, nossa, foi assim, rapidão. Aí vem os livros um pouco mais grossinhos, que eu separei só 2 aqui, que é o Vergonha, da Brittany C. Cherry, que eu fiz uma resenha sobre esse livro, por isso que esqueça essa capa, que a capa não tem nada a ver com a história, não é um romance hot, é um romance bem dramático, inclusive. E esse aqui, que as folhas dele ele tem um pouco mais de 400 páginas, as folhas dele é que são bem grossas, que é o da Sophie Kinsella, que é o Te Devo Uma, que ela lançou ano passado. Todos os livros da Sophie Kinsella eu indico, tá? Eu não gosto muito daquela série da Becky Bloom, mas eles são super leves. Aquele da Samantha Sweet e o da Emma Corrigan são maravilhosos. Pena que saíram do Kindle Unlimited. Mas esse Te Devo Um aqui também é muito legal. E aí, uma coisa que eu sempre indico, que é uma coisa que eu uso muito, é o Kindle Unlimited. Eu vou deixar lá na descrição o link para assinar. Se você não é assinante, o primeiro mês é gratuito para você testar. E eu fiz uma lista, eu já tenho lá o listão de dicas, que tem, nossa, é uma lista imensa, que eu tô sempre atualizando, tô tirando o que saiu de catálogo, porque tá sempre renovando, né? Sai coisa de catálogo, entra coisa em catálogo. Então eu já tirei o que saiu de catálogo e coloquei coisas novas, que são vários gêneros nesse listão. E eu fiz agora uma lista nova só com romances. E todos os romances que estão ali foram romances que eu já li, tá? E só os que eu gostei. Eu não coloquei romances ali que eu não gostei e nenhum que eu não tenha lido. Então vai lá dar uma olhada. E se você tiver interessado, se você tiver o Kindle Unlimited,
acessa por lá o livro, que você vai estar me ajudando muito e eu já agradeço por isso, mas dá uma olhada, todos os links, todos os livros que eu indicar, vai estar lá, dá uma olhada nas sinopses por lá para ver, aparece lá as avaliações, sempre vai estar dando uma olhada lá, eu tô sempre atualizando, eu tô tirando também o que já saiu de catálogo, é bom sempre dar uma olhada porque serve de indicação, né? A gente sempre gosta de ver o que é bom de indicação. Mas é isso. Essas foram as leituras leves que eu, na hora, assim, pensei em pegar na minha estante. Tinha livros mais grossos. Tinha a série da Karina Risse, que começa com Procura-se um Marido, continua com A Mentira Perfeita e Amor sob Encomenda, mas eu achei eles muito grandes. Também tem os livros da Marian Keyes, mas os da Marian Keyes também são imensos, mas também são muito fluidos e também são ótimos de ler. E se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma indicação de leituras leves que você quiser me passar, eu tô aceitando também, porque pra mim também tá difícil. Eu só tô com... Se você olhar, se você comparar as minhas leituras do início do ano para as leituras que eu tô fazendo agora, também só tem sido leituras leves, por mais que eu esteja lendo praticamente o dobro do que eu lia. Mas a diferença é gritante, tá? E aí eu gostaria de saber como é que tá sendo também, se você tá conseguindo ler, se você tá lendo mais, ou se você tá lendo menos, ou se você não tá lendo. E se você pretende tentar implementar isso que eu te falei, né? De repente você me dá um feedback se deu certo ou não. Ok? Espero que dê certo, claro, né? Espero que dê certo essas minhas dicas por experiência, tá? Não esqueça da sua curtida, obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!